Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia a todos nessa manhã da live devocional. Bom dia, Maiara. Tá rente aí toda quarta. Glória a Deus pela sua vida, minha filha. Estamos juntas. Bom dia, mamãe. Bom dia. Que Deus nos abençoe nesse dia. O som tá bom, tá? Eu tô ouvindo a música aqui, não sei se o som não tá bom. Alguém diz aí, por favor. Bom dia. Bom dia, que o Senhor nos abençoe nesse dia. Vamos orar e entregar nosso dia a Ele. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, meu maravilhoso Deus, meu Pai amado, muito obrigada por tudo, muito obrigada por todos os benefícios que é estar na Tua presença, sermos filhas, sermos filhos. Obrigada porque o Senhor nos escolheu, obrigada porque o Senhor nos sustentou até aqui, nessa noite. O Senhor nos guardou, nessa manhã o Senhor nos despertou, estamos com saúde, podemos louvar o Teu nome, podemos Te agradecer, podemos aguardar a Tua volta, Senhor, de forma em que nada mais importa na nossa vida a não ser estarmos contigo. Meu Deus, abençoe essa live, Deus, pelo menos uma pessoa entender a mensagem aqui, colocar em prática, Senhor, eu sei que valeu a pena. Entregamos para Ti o nosso dia, nossa vida, nossos pensamentos, nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Amém, aleluia, glória a Deus. Amém. Amém. Como é bom a gente poder estar na presença de Deus, como é bom a gente poder ser constante, a gente permanecer apesar das dificuldades, apesar das circunstâncias, né? Apesar dos dissabores da vida, a gente permanecer, a gente ser fiel a Deus quando as coisas não estão bem, a gente manter um projeto, uma vontade de nós sermos disciplinados quando as coisas parecem difíceis, quando a vontade da nossa carne, na verdade, é nós fazermos outra coisa diferente daquela que Deus quer que a gente faça. Isso é uma bênção, isso é maravilhoso, isso eu gosto, sabe, assim, eu gosto de começar as coisas e de terminar. Eu aprendi a celebrar as pequenas coisas, aprendi com uma pessoa muito especial que Deus já levou, mas a minha tia Edna, ela celebrava pequenas coisas. Gente, como isso é importante na nossa vida, porque a gente vive uma vida tão, muitas vezes, de comparação, e aí a gente acaba esquecendo de celebrar pequenas coisas, a gente acaba perdendo essa alegria, essa simplicidade de observar os pequenos passos que nós estamos dando, porque a gente se compara às vezes com outras pessoas, ou porque a gente vai falar algo extraordinário que nós conseguimos romper, nós conseguimos lutar, e alguém, sei lá, seja quem for, até dentro da sua casa, um pai, uma mãe, um irmão, sei lá, um amigo, menospreza aquilo. Besteira, isso daí. E é muito importante a gente saber celebrar as pequenas coisas. E o que você tem para celebrar nesse ano? Eu sei que talvez você vai pensar, né, em várias conquistas. Eu, graças a Deus, consegui, né, assim, pela misericórdia de Deus, tô viva depois de uma gestação que no final foi um pouco complicada.
O Levi é saudável, apesar de prematuro, ele é um bebê muito saudável. Permaneço casada, isso é um motivo, assim, não que nós tenhamos discussões, brigas, não é isso, mas é porque a vida dois, nós precisamos morrer para a nossa vontade todo dia, para que a aliança de Jesus, a aliança que nós fizemos com Deus, ela permaneça. Então, assim, nós precisamos olhar para esse ano e ver o que nós temos, né, para celebrar. Eu tenho certeza que a maioria aqui tem muitas conquistas, tem muitas coisas para celebrar. Tem uma princesa do Chile, pastora Ávila. Sejam bem-vindos aí. Gente, então assim, nós temos muitas coisas para celebrar esse ano. E talvez, quando você olha assim, o que eu tenho para celebrar? Pô, talvez você imagine muitas conquistas, certo? Mas a celebração que você tem para fazer, né, esse ano. Estamos falando aqui de celebrar, de aprender a celebrar as pequenas coisas. Essas pequenas coisas que nós temos, pequenas e grandes conquistas que nós tivemos esse ano. Eu comprei meu carro, uma casa nova, consegui isso e aquilo, um emprego, enfim, estou bem com meu marido, com os meus filhos. Nós temos tudo isso. Mas eu quero perguntar para você, né, se o fato de você ter mantido uma constância de oração, uma intimidade com Deus, algo que você, uma leitura da Bíblia, da palavra, não para estudar, para passar para as outras pessoas, mas para edificação sua, da sua casa. Isso é um motivo que você hoje, olhando para o final do ano, você pode celebrar? É um motivo você ouvir a voz de Deus, você olhar para Deus, olhar tipo assim, poxa, e Deus pode olhar para mim como ele olhou para Abraão, eu sou amigo de Deus, eu sou realmente filha de Deus, eu sei distinguir a voz do meu pai, eu ouço o que meu pai fala e eu obedeço, eu não só ouço, mas eu obedeço. Muitas vezes na nossa vida, a gente, acho que eu falei isso até na live passada, a gente fala de processos, a gente fala do viver o processo, é muito lindo, é muito poético, sabe? A gente fala, a gente fica falando dessas coisas, mas quando a gente está vivendo o processo mesmo, ele aperta a gente, né? Aquele aperto gostoso de Deus que é necessário, que dói, mas que é necessário. E a gente, talvez você esteja vivendo um processo, né? Talvez você esteja vivendo esse processo. Talvez esse processo de Deus na sua vida você está vivendo hoje, você está vivendo durante o ano todo. E aí, você está mais perto de Deus porque aconteceu algo para você poder se aproximar. O casamento abalou, a saúde de alguém próximo, os filhos, uma mudança de emprego. Eu sei que nós temos vários motivos para celebrar. E eu falei aqui a respeito de várias conquistas que nós temos para celebrar. Cada um aqui tem conquistas pessoais para poder celebrar. Mas o que eu quero que a gente olhe para a nossa vida nesse final de ano, hoje, dia 21 de dezembro, eu sou amiga de Deus. Jesus, eu sou amiga de Jesus. Jesus está comigo. Bom dia, Grazi. Jesus está comigo. Eu sou realmente amiga de Jesus. Jesus, eu estou mais íntima de Deus. Eu estou constante na leitura da palavra. Eu tô constante no meu devocional. Gente, eu tô falando primeiro para mim, viu? Eu tô constante como é que se diz? Amém, Grazi, amém. Eu tô constante na caminhada, apesar de tudo. Muitas vezes na nossa vida a gente quer que Deus deixe a gente vencer, mas a gente se recusa a seguir as regras de Deus, se recusa a seguir o caminho de proteção de Deus, o caminho de amor de Deus. Nós queremos vencer, nós queremos conquistar, só que a gente tem essa resistência, né? E a gente precisa mergulhar, caminhar com Deus e entender que Ele vai transformar alguns padrões de pensamentos errados que nós temos. Ele vai transformar e é um processo, isso é um trabalho diário na nossa vida. A gente levar as nossas necessidades a Deus em oração.
a gente achar que em um dia só, em um dia de conversão, a gente vai ser transformada. Sempre existe mais de Deus, sabe? Deus não, ele não é rude para falar pra gente que você não me conhece. Ele chama a gente, tem lugar mais profundo para você mergulhar. Tem lugar mais profundo para você mergulhar em mim. E toda vez que a gente acha que a gente tá bem íntimo de Deus, sempre acontece, as ondas da nossa vida acabam se revestindo, um rebuliço, e a gente acaba entendendo o que é esse mergulhar mais profundo de Deus. A gente consegue entender muitas vezes na nossa vida o que é caminhar sobre as águas, o que é ir para o lugar que Jesus quer. Eu tô lendo um livro, esse livrozinho aqui, ó. E esse livro ele tem sido maravilhoso na minha vida, na vida do meu esposo e de alguns irmãos que estão lendo, né? E não tem um capítulo que a gente não leia e que a gente não saia querendo orar. Porque eu acho que algo que é tão vital na nossa vida, como o comer, como o beber, o dormir, o respirar, né? Volta para a ordem. O respirar é a gente orar. É a gente verdadeiramente orar. É muito mais fácil, ontem eu estava na reunião com alguns irmãos, eu falei, é muito mais fácil eu me virar para minha amiga do lado, tipo assim, eu preciso conversar contigo, eu preciso de oração. É bênção isso é maravilhoso. Mas assim, eu orar, eu estar em comunhão com Deus, minha gente, pelo amor de Deus. Nós precisamos renunciar a toda motivação que nós temos de querer lucrar com Deus através da oração. Muitas vezes nós vamos para Jesus porque Jesus ele é útil para a gente resolver nossas coisas, porque Jesus ele é o meio para que a gente obtenha o fim das coisas. E a gente ainda espiritualiza isso, nós somos tão sem vergonha, a gente não tem vergonha na nossa cara, que a gente espiritualiza isso. Ah, mas Senhor, e a gente ainda quer dar carteirada em Deus, né? Olha o que eu fiz, pá, carteirada. Olha o que eu fiz, olha quem eu sou, olha todas as coisas que eu estou fazendo. Louvado seja você, né? Louvado seja o seu nome, não o nome de Deus. E a gente precisa reconhecer que se não fosse nem pelo Espírito Santo de Deus, pelo convencimento do Espírito Santo de Deus, nós não teríamos, né? Deus nos escolheu, eu aceitei Jesus, Deus nos aceitou, Deus nos chamou. Então a gente precisa aprender a ter esse coração de buscar a Deus sem querer nada em troca. Sem achar que Jesus é útil para que eu vou fazer tudo aqui e em nome de Jesus, como se fosse uma abracadabra, né, na oração. Mas a gente mergulhar a Deus, estudar a Bíblia e a convicção, ter a convicção dos nossos erros, das nossas falhas, não para que isso venha como uma acusação, mas para que isso venha como um conserto nas nossas vidas, né? A gente se sentir bem, né, com a gente no sentido de não ser por causa de uma conquista, não ser por causa de um trabalho, mas ser por causa da presença de Deus, ser por causa de um Deus provedor nas nossas vidas, ser por causa disso. E muitas vezes a gente se encontra numa armadilha que nós mesmos, a gente se coloca, a gente acaba se colocando. Então, assim, que a sua tarefa de casa, né, todos os dias agora, a partir de agora, essa semana, chega mesmo assim, você ler a Bíblia, você parar, você orar, você buscar a Deus, você querer ser amiga de Jesus, você querer andar com Jesus, não pelo que Ele é útil na sua vida, que Ele pode proporcionar para você, mas pela presença dEle. Que hoje você comece a renunciar a toda a motivação que você tem de lucrar com Deus, ao invés de adorá-lo. Ontem meu esposo, a gente estava na reunião, ele estava falando a respeito de adoração. Muitas vezes a gente acha que a adoração, não sei se vocês estão ouvindo o louvor que eu estou ouvindo, mas a gente acha que é colocar um louvor e vamos começar a adorar, um ambiente de adoração. E não é isso, não é só isso, né? Adorar a Deus. Nós adoramos a Deus nas nossas conversas, nós vamos, amém, Maria Luísa. Nós vamos amar a Deus nas nossas conversas, nós vamos adorar a Deus no nosso trabalho, no nosso fazer.
E assim, eu tenho saudade da época em que, meu Deus, eu ia pro supermercado até um shampoo, porque eu falo sempre da experiência do shampoo, porque, meu Deus, foi muito forte. O Espírito Santo estava comigo e liou qual shampoo que eu uso. Às vezes, gente, eu não tenho paciência, me vê muito de roupa preta. Eu tenho várias blusas desse modelo aqui preto, eu não tenho paciência. Uma vez eu vi uns milionários falando, né, que escolher, às vezes eles usam as mesmas roupas, as cores, assim, básicas, porque é menos uma decisão que eles têm que tomar durante o dia. Eu não sou milionário, mas eu acho que eu tenho a mente, né? Porque eu uso as mesmas camisas, assim, pretas, as mesmas cores e básica e tudo. Mas às vezes eu fico assim, meu Deus, que roupa eu vou usar hoje? Eu, Jesus, Espírito Santo, o seu maior estilista. Então me ajuda que o Senhor já sabe no final do dia qual é a roupa que eu vou estar com Deus. Que eu vou estar. Então me diz logo, Deus. Então a gente precisa caminhar com Deus, entender que Ele não tá só. Isso eu tô escrevendo até no meu livro, minha gente. O e-book vai sair em nome de Jesus. Às vezes a gente quer colocar para Deus, tipo assim, a gente quer colocar numa balança as coisas que a gente está vivendo. A gente quer dizer, isso é pequeno demais para Deus resolver, então eu resolvo. Agora isso é grande demais, eu vou levar para Deus. A gente não tem noção do que é pequeno, do que é grande demais e nem entendimento que Ele tá ali com a gente pode ter a teologia que for, pode ter a teologia que for, que tem livros, a gente tem estudado, a gente tem lido, mas assim, gente, a intimidade, você entender que Deus é seu Pai, que cada detalhe da sua vida ali, você precisa orar, você precisa estar ali com Ele, você precisa pedir o direcionamento dEle, sem ser, por fim das contas, você querer lucrar com isso, você querer se sobressair, você querer que Deus deixe você vencer enquanto você se recusa a seguir as regras dele. Então a gente precisa hoje abra mão, renuncie toda a motivação que você tem de lucrar com Deus e passe a adorar a Deus de verdade. Olhe para ele tipo assim, meu Deus, me ensina o que é te adorar. Meu Pai, me ensina o que é te adorar de verdade. Eu quero te adorar, eu quero te contemplar. A gente buscar Deus sem esperar nada em troca. E tendo, Deus, Ele quer duas coisas da gente. A primeira é que nós nos tornemos filhos de Deus. A segunda é que nós sejamos filhos maduros de Deus. Então, depois da conversão, a gente caminha para quê? Para a maturidade. Para a maturidade. Então, se eu estou buscando Deus para encontrar uma realização pessoal, uma satisfação pessoal, eu acabo deturpando a verdadeira identidade da igreja. Nesse livrinho aqui que eu falei, né, que a gente está lendo, que tem impactado nossas vidas, é de um pastor de São Luís, assim, meu Deus, incrível. E ele fala que o nosso primeiro desafio não é a gente descobrir para onde é o nosso chamado, que a gente fica, qual é o meu chamado, para onde é que eu vou, isso. O nosso primeiro desafio é descobrir se a gente é íntimo de Deus o suficiente para a gente exercer nosso chamado. O que tem é que muitas pessoas, elas acabam tipo assim, eu sou chamada para isso, eu sou chamada para missionário, para pastor, eu vou fazer isso, eu sou chamada para cuidar dos meus filhos, para edificar meu lar, minha casa. Só que, querendo ou não, acaba entrando depois num ciclo de insatisfação, porque precisa lucrar com isso, precisa ter, digo já, meu amor, o nome do livro, eu preciso lucrar com isso, eu preciso querer, como é que se diz, eu preciso querer... alcançar um dinheiro, alcançar uma realização, alcançar isso, alcançar aquilo, sendo que na verdade a gente precisa, o nosso maior desejo deve ser, do nosso coração deve ser, eu sou íntima de Deus, eu ouço a voz de Deus, eu entendo quando Ele fala comigo, eu sei o que é caminhar no Espírito, andar no Espírito, porque a maioria das pessoas acha que andar no Espírito é o que? Eu estou no momento espiritual da minha vida. Isso precisa ser a nossa caminhada. Então, quem chegou depois, eu falei que na nossa vida nós temos vários motivos esse ano para conquistar. Nós estamos dia 21 de dezembro. Aí eu conquistei isso e aquilo. Então tem a frustração, né, que eu já falei em outras lives, por causa de algumas coisas que não aconteceram. Porque na caminhada você fez como Jairo, que estava querendo um milagre para a casa dele, e viu o milagre que ele estava querendo na vida de outra pessoa, que Jesus parou para fazer um milagre nessa caminhada, e depois a filha dele morreu. Então, muitas vezes na nossa caminhada, a gente vê o milagre que a gente está orando para a nossa vida e na vida de outras pessoas. E aí, como é que fica o nosso coração diante disso? A gente se alegra ou a gente vai fazer bico diante de Deus? Mas Deus, não.
Ó, bem que eu, aí começa a dar as carteiradas. Tô fazendo isso, e o fulano foi abençoado. Nós precisamos mergulhar sem reservas nessa caminhada, nesse processo de maturidade com Deus. Nós precisamos fazer isso. E por que eu falei que amém? A Lívia está dizendo que Ele nos ama tanto que se for preciso Ele quebra esse vaso todinho para que aprendamos a buscar tão somente sua intimidade. Amém. Amém. Eu acho que isso faz Deus sorrir. Sabe? Essa simplicidade. Abrir mão de toda a teologia, abrir mão de qualquer pessoa que a gente quer que exerça um papel de Deus na nossa vida, abrir mão da gente achar que a gente se sente que nós somos sozinhas, que nós não temos ninguém, abrir mão de qualquer coisa, tipo assim, eu vou para aquele lugar, eu vou levantar a tenda da presença, eu vou para aquele lugar, eu quero isso para minha vida. E é isso que eu quero, é isso que eu tenho buscado, né? É isso que nós temos desejado. E eu não quero buscar uma realização pessoal como autoafirmação. Eu não quero que seja isso que me preenche, mas eu quero que seja a presença de Deus. É muito bonitinho a gente falar, mas a gente precisa manter a constância. Eu perguntei no início, quantas coisas você tem para celebrar, para se orgulhar? E será se dentro dessa lista de coisas você tem, poxa, eu sou amiga de Deus. Eu estou me mantendo bem e constante em oração. Eu estou me mantendo aqui de verdade em oração. Eu estou me mantendo bem aqui constante. E a gente não entende quando Jesus fala para a gente viver de uma maneira simples. A gente não entende quando Jesus fala para a gente que nós precisamos abrir mão da ansiedade. Não vivam ansiosos com coisa alguma, basta cada dia o seu próprio mal. Quando ele fala pra gente olhar para as aves do céu, pra gente olhar para os animais, para a erva do campo, para tantas coisas. E será que nós não somos mais importantes do que isso? Nós não estamos acostumados a viver nessa simplicidade que ele nos orienta, que ele nos ensina a viver. A gente não está acostumado, a gente não quer viver dessa forma, a gente quer fazer as coisas do nosso jeito. E aí, ele fala das aves do céu, que parecem ser mais bem cuidadas por Deus do que pelos homens. E será se Deus não vai cuidar da gente, né? O que ele diz no ensinamento do texto é: por nada andeis ansiosos, ou cheios de cuidado, né? Que é o significado, acredito que seja o significado original que eu anotei aqui. Por nada a gente deve ter esse cuidado, né? É uma santa preocupação da vida cristã quando toda ansiedade é lançada sobre Deus. Nós precisamos ter... A nossa preocupação deve ser: eu preciso lançar minha ansiedade diante de Deus. Eu preciso me alegrar. Eu preciso descansar no cuidado de Deus. Eu preciso abandonar. E aí... Ai, o cachorro virou aqui. Ai. E aí eu preciso substituir essa ansiedade. E por que é que eu vou substituir a ansiedade? Qual é o remédio da ansiedade? É uma das coisas que eu estou colocando no e-book. O que eu preciso fazer para substituir isso? Eu vou falar... Eu fiz uma postagem tipo assim. Semana passada eu botei assim: Deus me deu uma palavra há um tempo e eu, né, com toda a minha insignificância, eu quis retrocar Deus. Eu retruquei Deus. Eu falei: mas pai, meu Deus, isso é óbvio, isso todo mundo sabe. Aí ele veio com a lapada, né? Ele: quanto do óbvio você tem praticado? Aí eu já sei, já entendi. E essa palavra do óbvio, eu tenho me reunido com alguns irmãos e eu tenho falado sobre isso. Vamos praticar o óbvio, vamos praticar o óbvio. Só que às vezes uma pessoa vem conversar com a gente querendo um conselho, ou eu vou conversar com alguém, ou até aos pés do Senhor, eu quero algo extraordinário, eu quero, sabe, aquela coisa assim. E às vezes a pessoa fala o óbvio. Nós precisamos praticar o óbvio. Qual é o remédio para a ansiedade? É orar. É orar por tudo. Por nada andem ansiosos. Então, se por nada eu devo andar ansiosa, eu devo orar por tudo. Esse é o substituto da preocupação. Oração e súplica. Orem por tudo.
por tudo. O caráter da oração é converter, substituir a ansiedade. Sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições pela oração e súplica com ações de graças. Está lá em Filipenses 4. Preocupação, você está preocupado, você está ansiosa, você está inquieta. E tudo isso tende a se multiplicar. Aí a gente é tão bocó que a gente não aprende com Jesus. Quanto mais ansioso, angustiado Jesus estava lá no Getsemane, mais ele ia orar. Quanto mais ansiosa, angustiada a gente está, mais a gente vai querer se distrair no Instagram, vai querer comer, né? Vai querer fazer alguma outra coisa. Então, assim, quem é ansioso pensa que chegou no limite, né? E quanto mais ansioso você é, mais colheita de ansiedade você vai receber, pode ter certeza disso. Então, assim, é algo muito simples, é algo muito óbvio, mas é algo muito complexo. Nós devemos orar. Olhe para trás nesse ano e diga, eu conquistei várias coisas. Mas em muito caminhada, bem que eu quis lucrar com Deus e eu não adorei Ele de verdade. Mas hoje, dia 21 de dezembro, eu ainda quero colocar na minha lista. Eu vou bem aqui. Eu vou, nesses poucos dias que faltam para terminar o ano, esses 10 dias que faltam para terminar o ano, eu vou mergulhar bem aqui, na intimidade com Deus. Nada mais vai importar na minha vida enquanto eu não orar. Enquanto eu não tiver sede para orar, para buscar a presença dele. Enquanto eu entender que eu quero Jesus por quem ele é, pelo que ele fez por mim. E não porque ele é útil. Ele pode ser útil. Eu quero Deus, eu quero Jesus e o Espírito Santo não para buscar e para lucrar com alguma satisfação pessoal. Não porque eu quero deturpar a verdadeira identidade da igreja. Mas é porque eu quero aprender a ter intimidade. Gente, relacionamento, ele é construído. Você entra, você se desgasta, você gasta tempo, você investe, né? Você investe tempo, você investe sim um relacionamento com uma pessoa. Rapaz, eu quero ser amiga bem de fulano, um exemplo, né? Eu vou lá, eu pego o WhatsApp, eu busco isso e aquilo, eu vou investir e com Deus. E que dirá com Jesus, meu irmão, que deu a vida por ti, que morreu por ti, cria vergonha. A gente precisa fazer isso. Quando eu confio em mim mesmo, meu Deus, nas minhas coisas, o que eu posso fazer? Eu sou uma insensata, eu sou uma pessoa insensata. Quando eu confio em Deus, Ele me guia, Ele me conduz para o que é correto. Tem várias coisas óbvias na sua vida. Você precisa fazer uma alimentação correta, você precisa ser disciplinada, você precisa largar mais o celular. Você precisa fazer tantas coisas que são óbvias. Que você vai no médico, você sabe, aquilo é óbvio que você precisa fazer. A pergunta é, quanto até hoje do óbvio você tem praticado na sua vida? Oração é algo vital, essencial para a gente, a leitura da palavra. Nós precisamos fazer isso na nossa vida. Senão a gente não vai nem discernir. Meu Deus, é tempo de colher. Não, isso daqui eu não posso comer esse fruto agora, porque eu preciso pegar essa semente, eu preciso semear. Entende? Então a gente precisa estar com Deus. Não tem ninguém melhor para nos guiar, para nos orientar. E a gente precisa andar com pessoas de oração, com pessoas que são íntimas de Deus, com pessoas que entendem, né? Que entendem como Deus age. E que isso vai acabar estimulando, vai acabar passando pra gente. Isso que nós precisamos fazer, né? A Patrícia, ela perguntou o nome do livro. O nome do livro é A Eterna Identidade da Igreja, do Rogério Ribeiro. Ele não é um livro grande, mas minha amiga... O último capítulo que eu li aqui desse livro, ele fala assim, eu vou só falar aqui que eu acho que vale a pena. Ore comigo. Gente, nessa hora aqui eu já estava chorando. Não estamos aqui para negociar contigo, Senhor. Não se sinta pressionado por nossas necessidades momentâneas, Jesus. Mesmo não recebendo nada em troca, iremos nos mover como uma casa de devoção hoje, assim como nos moveremos por toda a eternidade. Em teu nome, amém. Então, assim, esse livro, ele tem incendiado o meu coração, do meu esposo, de alguns irmãos, algumas pessoas estão tudo lendo junto.
para entender a verdadeira identidade da igreja, mas principalmente nós sermos chamados a voltar para aquele lugar de oração, para aquele lugar que a gente busca comunhão, para aquele lugar que a gente quer a presença de Deus e que nada mais importa. Então, o que eu quero deixar para você hoje, já estou aqui há quase 30 minutos, é que você verdadeiramente, você pratique o óbvio. Que além de todas as coisas que você já realizou esse ano, né? Seja grato. Não realizei quase nada, deixa de ser grata, preste atenção, tu realizou. E se não realizou, não se faz de coitado, não, reage. Viu? Com muito amor tô falando isso. Nós precisamos, né, assim, olhar, rapaz, eu conquistei isso e aquilo, meu Deus, tanta superação, tanta coisa, amém. Falei no começo, a gente precisa aprender a celebrar as pequenas coisas. Às vezes a gente não celebra porque a gente fica na comparação com outras pessoas. Celebre suas conquistas. Se você que é mãe, você conseguiu, seu filho tá vivo até hoje, até agora, minha irmã, isso é um motivo para celebrar. Olha que criança. Ontem mesmo eu tava falando pra minha prima. Depois que eu perdi um bebê, que eu engravidei, que eu tô, né, tive um bebê, a gestação foi uma gestação complicada, eu vejo que a gestação, gente, a vida de um bebê, a gestação não tem um problema, assim, nenhuma intercorrência, é um milagre. O nascimento, o parto é um milagre. Os primeiros dias de vida de um bebê é um milagre. Uma criança diariamente é outro milagre. Então, assim, aprenda a celebrar essas coisas. Olhe para o início do ano e veja, foram várias coisas, foram várias conquistas, amém. Glória a Deus por isso. Mas coloque também na sua lista. Eu me mantive constante. Analise. Se você não tiver sido, se analise e comece a ser a partir de hoje. Eu me mantive constante na leitura da palavra. Eu sou amiga de Deus. Eu ouço a voz do meu pastor. Eu ouço a voz de Jesus. Eu ouço a voz de Deus, do Espírito Santo. Eu me mantive constante em oração, na busca ali por Deus. Não porque eu quero lucrar com Deus. Não porque eu quero as coisas, eu acho que eu estou adorando a Deus. E hoje eu abro mão e renuncio toda a motivação que você pode ter de lucrar com Deus. Renuncie, em nome de Jesus. Mas você se entregue para Deus e fale, verdadeiramente, eu sou amiga de Deus. Eu tenho sido constante na minha oração por buscar a presença dele, não pelo que ele pode me dar. Amém? Pois amém, amadas. Estou aqui há algum tempo, há 32 minutos, e que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus. Nós precisamos ir a Deus, para tudo, para toda oração, não aquelas que a gente acha que devem ser mais complexas, sabe? Mas assim, meu Deus, é tão simples. Às vezes a gente tem uma situação e as coisas assim são tão mais simples do que a gente imagina quando a gente vai para Deus, sabe? A gente deve ser sempre guiado pelo Altíssimo, seja numa coisa simples, seja num problema assim mais complexo, que demanda mais, né? E é isso, meus amores. Deus abençoe vocês. Até a próxima quarta, se Deus permitir e eu viver, né? Assim diz a palavra, que é lá em Tiago. E que a gente permaneça, tá bom? Tem uma música que eu botei até no storyzinho que eu fiz ontem. Jesus está te vendo. É de outra pessoa e o Salomão do Reg tem uma participação. Jesus está te vendo. Às vezes a gente fica cansado na nossa vida porque a gente está jogando a rede, né? Como eles eram pescadores, né? A maioria, a gente está jogando a rede do lado errado. A gente está se esforçando, como diz a música, fazendo tudo errado. Só que Jesus, ele tá vendo a gente lá da praia. Então, ouça essa música essa manhã, na hora que terminar a live aí, se você puder. Jesus está te vendo. Amém? Pois que Deus abençoe você, que você possa renunciar a toda a motivação que você tem de querer lucrar com Deus, de achar que Jesus é útil para a sua vida, porque Ele pode te dar as coisas, mas que você realmente possa, meu Deus, eu quero estar contigo, eu quero ter intimidade contigo. Amém? Que Deus te abençoe. E o 2023 está chegando. E que isso seja algo constante na sua vida, viu? Um abraço, tenha um bom dia, Deus te abençoe.